Nos últimos dias, uma tempestade de acusações tem sacudido os corredores do Supremo Tribunal Federal, mirando diretamente no ministro Alexandre de Moraes. Sua figura, já tão debatida e comentada no Brasil, agora também ganhou os holofotes da mídia internacional, sendo acusado de promover censura e de perseguir aqueles que o criticam. No entanto, a trajetória controversa do ministro não começou recentemente. Sua nomeação para o STF foi um marco cercado de controvérsias e eventos que abalaram o país. A vaga que o levou ao Supremo surgiu em meio a um turbilhão de acontecimentos trágicos, como o acidente que tirou a vida do ministro Teori Zavascki, que até hoje é cercado de teorias. Além disso, outro evento que reverberou na carreira de Moraes foi o caso do hacker que invadiu o celular da ex-primeira-dama Marcela Temer e tentou extorquí-la, e que muitos falam que foi o que colocou Moraes no STF. Agora, você sabia que a indicação de Moraes ao STF deixou a esquerda furiosa? Você sabe qual a trajetória do ministro até chegar ao STF? Não? Então vem com a gente porque vamos explicar tudo isso. O dia era 22 de março de 2017. Com a posse de Moraes, o STF voltava a ficar completo com 11 ministros. Isso porque havia uma cadeira vaga no Supremo desde o dia 19 de janeiro daquele ano, quando um acidente trágico vitimou o então ministro Teori Zavascki. Acidente esse que gera muitas teorias e questionamentos até hoje. Vamos tocar no assunto mais à frente. A indicação de Moraes ao Supremo foi feita pelo então presidente do Brasil, Michel Temer, que também era seu amigo pessoal. O nome de Moraes não foi bem aceito pelos políticos da esquerda, acreditem se quiser. Desde então, o ministro tem acumulado polêmicas e estampado cada vez mais manchetes negativas, além de ter ganhado o amor da esquerda e o ódio da direita. Mas o que pouca gente conhece é a trajetória meteórica do Alexandre de Moraes até chegar ao poderoso cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Alexandre de Moraes se formou em 1990 pela Faculdade de Direito da USP, aos 22 anos de idade. 10 anos depois, em 2000, Moraes concluiu seu doutorado em Direito do Estado e obteve a livre docência em Direito Constitucional no ano seguinte. Para quem não sabe, a livre docência é considerada o mais alto grau de titulação que um acadêmico pode alcançar em sua carreira. Confesso que eu não imaginava que Alexandre de Moraes tivesse essas credenciais. Depois de atuar como promotor de justiça no estado de São Paulo entre 1991 e 2002, Moraes aceitou o convite do então governador Geraldo Alckmin, na época no PSDB, para assumir a Secretaria Estadual de Justiça e Defesa da Cidadania. Ocupou a pasta até 2005, acumulando durante alguns meses a função de presidente da antiga Fundação do Bem-Estar do Menor, a FEBEM, atual Fundação Casa. Em junho de 2005, foi escolhido para integrar a primeira composição do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, ocupando a vaga reservada para o representante da Câmara dos Deputados. Ele ocupou o cargo no biênio de 2005 a 2007. Após a passagem pelo CNJ, Moraes trabalhou na gestão de Gilberto Kassab na Prefeitura de São Paulo entre 2007 e 2010. No período, acumulou os cargos de secretário municipal de Serviços de Transportes, enquanto era presidente da Companhia de Engenharia de Tráfego, a CET, e da Companhia de Transportes Públicos da Capital, a SP Trans, o que o transformava numa espécie de supersecretário. Em 2010, Alexandre saiu um pouco da vida política e se tornou sócio fundador do escritório Alexandre de Moraes Sociedade de Advogados, banca voltada ao direito público que inclusive defendeu Eduardo Cunha em uma ação sobre o uso de documentos falsos. Além disso, foi espalhado na internet que Alexandre de Moraes havia defendido o PCC em pelo menos 124 ações. Mas, na realidade, ele representou em processos civis e administrativos uma cooperativa de transportes, a Transcoper, que teve seus sócios investigados em 2014 por envolvimento com a facção. Ele, no entanto, não prestou serviços particulares a nenhum dos sócios e, inclusive, ganhou processos contra as pessoas que o acusaram de advogar para o grupo criminoso.
Você pode encontrar essas informações no site Aos Fatos, que faz a checagem de informações. Moraes se licenciou do seu escritório em 31 de dezembro de 2014 para assumir a Secretaria de Estado da Segurança Pública de São Paulo, no dia 1º de janeiro de 2015. Em sua gestão, o Estado registrou melhora em indicadores criminais, mas a polícia também foi acusada de excesso do uso da força contra manifestantes em atos públicos, o que fez com que Moraes fosse visto com grande rejeição pelos movimentos sociais. Foi durante essa passagem que ocorreu o caso do hacker que tentou extorquir Marcela Temer, esposa do então vice-presidente do Brasil, Michel Temer. Foi esse caso que aproximou Moraes e Michel Temer e que muitos dizem ter sido o ponto-chave para sua indicação ao Supremo Tribunal Federal, quando Michel assumiu a presidência. Antes de relembrar esse caso e entender como Moraes conseguiu se aproximar de Michel Temer, deixe eu perguntar para você. Você conhecia a trajetória do ministro Alexandre de Moraes? Deixe nos comentários. Além disso, se ainda não é inscrito em nosso canal, já se inscreva agora, ative as notificações e deixe o like no vídeo. Agora vamos relembrar esse intrigante caso do celular hackeado da ex-primeira-dama e a trágica morte do ministro Teori Zavascki. Você lembra do caso do hacker da Marcela Temer? Não? Então deixe eu relembrar. Em abril de 2016, pouco antes do impeachment de Dilma Rousseff, um processo envolvendo Marcela Temer foi aberto na Polícia Civil após denúncia no Ministério Público. Esse processo foi classificado como prioritário e foi concluído em apenas 6 meses. O processo era referente a um caso de extorsão, envolvendo um homem chamado Silvonei José de Jesus Souza, que comprou um HD pirata contendo dados de usuários de um site da internet. Nesse HD estavam informações da Marcela Temer, esposa do vice-presidente do Brasil na época, Michel Temer. Ele copiou senhas, fotos e mensagens, clonou o celular de Marcela e enviou mensagens extorquindo seu irmão Carlo Tedeschi em R$15 mil. Silvonei não tinha se dado conta de que as informações eram da mulher do vice-presidente do Brasil, mas depois que percebeu, passou a ameaçar também Marcela e pedir R$300 mil para ele não divulgar nudes e conversas comprometedoras com o seu irmão, que poderiam abalar a imagem de Michel Temer. Nessa época, a Polícia Civil de São Paulo era comandada pelo secretário de Segurança Pública, nesse caso, Alexandre de Moraes, que criou uma força-tarefa para prender o criminoso. Moraes tratou de tudo pessoalmente, com discrição. Em cerca de 40 dias, prendeu o responsável. Nenhum detalhe vazou. Em apenas 6 meses, o processo foi concluído, com Silvonei sendo sentenciado a 5 anos, 10 meses e 25 dias no presídio de Tremembé em regime fechado por estelionato e extorsão. Seu advogado de defesa disse que recorreria, pois o crime era de baixa periculosidade e Silvonei deveria estar no máximo em regime semiaberto. A juíza, porém, manteve a decisão. Mas 2 anos depois, Silvonei ganhou liberdade condicional. A resolução rápida e com contenção de vazamentos fez com que Moraes ganhasse preciosos pontos com Temer, dando a ele demonstração cabal de que merecia seu voto de confiança. A primeira demonstração de gratidão de Temer veio ainda em 2016, quando a Dilma foi destituída do cargo e Temer assumiu interinamente a presidência do Brasil. Em 12 de maio de 2016, Temer nomeou Moraes como ministro de Estado da Justiça e Cidadania, passando a ser, em 3 de fevereiro de 2017, ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública. No exercício do cargo, foi um dos coordenadores da área de inteligência e segurança dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos ocorridos na cidade do Rio de Janeiro, e elaborou o Plano Nacional de Segurança Pública em conjunto com os colégios de secretários de Segurança Pública, secretários de Justiça e Assuntos Penitenciários e procuradores-gerais de Justiça das 27 unidades da Federação, lançado em janeiro de 2017. Além disso, acumulou desgastes nos meses em que ficou no cargo, mas resistiu a editoriais de grandes veículos de mídia brasileiros que pediam sua cabeça. Quando um acidente aéreo vitimou então o ministro Teori Zavascki, no dia 19 de janeiro de 2017, abriu uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Esse acidente foi alvo de muitas teorias e suspeitas.
Teori era, naquela época, o relator dos processos da Operação Lava Jato no STF e, na época, analisava uma série de delações premiadas que impactavam políticos com foro privilegiado. Por esse fato, muitas teorias foram levantadas em torno desse trágico acidente, ainda mais pelo fato das perícias da aeronáutica não terem encontrado falhas no avião. Os especialistas concluíram que o mau tempo e a visibilidade bastante reduzida foram os principais motivos. Ao dar a volta para uma segunda tentativa de pouso, o piloto perdeu a noção de altitude e uma das asas do avião tocou a água, provocando a queda. A Polícia Federal também investigou o acidente e chegou à mesma conclusão da aeronáutica. Até hoje, muitas pessoas ainda debatem sobre as verdadeiras causas do acidente. Com a morte de Teori e a vacância de uma cadeira no Supremo, o então presidente Michel Temer indicou o seu amigo Alexandre de Moraes, que na época era afiliado ao PSDB. Essa indicação não foi bem recebida pela esquerda, que achava Moraes muito conservador. O Senado aprovou o nome de Moraes, foram 55 votos favoráveis e 13 contrários, e outros 13 senadores não votaram. No dia 22 de março de 2017, Moraes foi empossado no cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, onde pode ficar até 2043, quando completará 75 anos, data limite para a aposentadoria compulsória. Mas devido aos últimos acontecimentos, muitas pessoas já pedem seu impeachment. Temos que esperar os próximos capítulos dessa história para saber o que acontecerá com o ministro Moraes, que ao longo de seu exercício como ministro do Supremo já acumulou várias polêmicas. Inclusive, isso daria um bom vídeo. As polêmicas de Alexandre de Moraes. Deixe nos comentários se você quer um vídeo sobre isso e fala também sobre o que você achou da trajetória de Moraes até o STF. Separamos esses 2 outros vídeos aqui para você. Clica em um deles e nos vemos lá. Antes de sair, se inscreva, ative as notificações e deixe o like no vídeo. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo!